Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui hoje para falar sobre um tema super importante. Fazer perguntas é uma arte. Você sabe fazer as perguntas certas para o oráculo, de maneira que você receba orientações importantes e precisas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Eu, como professora, dei aula aí durante muitos anos na Faculdade de Teologia. Minha formação é na área de comunicação. E o meu tema do mestrado foi exatamente análise de discurso no campo religioso. Eu gosto muito dessa temática, é algo que já me acompanha há muito tempo, e eu gosto disso porque eu entendo que a comunicação bem feita, com o uso de palavras apropriadas, facilitam muito o atendimento e ampliam muito a nossa capacidade de compreensão das coisas. Fui trabalhar isso na pós-graduação, no mestrado, e trouxe isso para as minhas consultas. Ao longo dos anos, eu observo muito a dificuldade dos alunos de formular perguntas, porque o cliente não precisa saber o que perguntar. Cabe ao cliente exatamente falar sobre a sua situação, sobre o seu problema, aquilo que lhe aflige, e ele vai chegar para a gente num determinado momento e vai falar assim: e agora, como é que eu transformo isso em pergunta? E então eu fui percebendo a necessidade de elaborar e construir com o cliente exatamente como perguntar. Então, foi exatamente com esse intuito que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu falo sobre isso muito no nosso, nos meus cursos, e foi para isso também que eu criei o e-book Pergunte ao Oráculo. Nele eu fui trabalhando temas que são muito frequentes, temas cotidianos, temas de âmbito geral, temas sobre autoconhecimento, propósito de vida, e também temas associados aí à carreira, que é uma questão muito importante. A gente vai ter outros e-books que vão falar sobre questões de relacionamento, questões de saúde, ou seja, como é que eu elaboro as perguntas de maneira que eu obtenho respostas inteligentes que vão me facilitar e trazer contribuição para mim. Então, eu começo ali falando que é muito importante que a gente faça as perguntas de maneira objetiva. Às vezes a gente tem uma pergunta muito ampla, por exemplo, uma pergunta muito frequente: deixa que as cartas falam aí para mim. E às vezes isso dificulta o aprendizado, Quando a gente, principalmente é iniciante, dificulta muito, porque a gente pensa, são tantas as possibilidades de interpretação de uma carta, que a gente às vezes não sabe por onde a gente começa. E as combinações também, Tanto no tarô, no baralho cigano, a gente vai ver isso. Então, quando a pergunta tem um objetivo, ela tem um foco, ela facilita muito a gente. Vamos pensar também, fica muito difícil eu fazer perguntas, por exemplo, nos aplicativos no computador. Quanto mais eu pergunto de maneira mais precisa, quanto mais eu elaboro essa pergunta, mais ele vai me trazer isso de uma forma mais clara, Isso tanto no Google, isso no chat GPT ou em outra inteligência artificial. Quanto mais informação eu der, mais ele vai me trazer respostas precisas. E isso vai funcionar para a gente também nas cartas. Então, neste material, o que eu procurei trazer aqui? Exatamente essa sugestão de perguntas que você pode levar para outras áreas, para te facilitar nesse sentido, principalmente se você está iniciando nos seus estudos. Uma coisa muito comum, Tô lá com as minhas cartas, embaralhei. Ai, agora eu vou pegar e vou abrir as cartas para mim, para estudo. E aí você fala: e agora? O que eu pergunto? Então, sabendo mais e vendo mais as perguntas, você deixa que o oráculo revele, você deixa que o oráculo fale. E muitas vezes a gente fala assim: ai, tarô, fala comigo. Ai, minha cigana, me orienta. Mas em quê? Então, ao fazer essas perguntas, e você vai escolher as perguntas que você deseja, você vai, por temas, Você vai exatamente encontrar essas orientações. Tem um ponto bem importante, que às vezes a gente fica achando que o cliente vai querer uma jogada específica. Ele quer o peladão, ele quer o templo de Afrodite, ele quer a cruz celta.
né? Ou a ferradura. Às vezes o cliente não se importa com a jogada. Às vezes o que o cliente quer é uma resposta para sua questão, mas às vezes ele traz um problema e ele não sabe perguntar, ele não sabe problematizar. Às vezes ele traz uma questão e não sabe problematizar. E aí cabe a nós, né, propor essas perguntas. Foi também com esse objetivo que eu criei esse e-book, né, para te auxiliar nesse elemento, nesse momento. Então ele não é só uma ferramenta de estudos, ele também é uma ferramenta de aperfeiçoamento, de transformação. Porque fazer as perguntas cabe a nós. O que o consulente quer mesmo é a resposta. É isso que ele busca. Nosso papel como oraculista é exatamente o papel de trazer respostas e propor para o consulente uma expansão da consciência e dizer para ele o seguinte: olha, o problema não tem só essa solução, você tem outras soluções no problema. Então cabe a nós também acrescentar, porque afinal de contas, por que a gente vai procurar o oráculo? A gente vai procurar o oráculo porque a gente quer uma resposta diferente, a gente quer uma orientação diferente daquilo que a gente geralmente tem. Então a gente busca no oráculo exatamente aquilo que nós não temos, que nós não conseguimos compreender. E os resultados vêm a partir exatamente dessa boa orientação que as cartas usam para o consulente, né? Que trazem para o consulente. Mas para isso, né, é importante que a gente também, nós oraculistas, a gente também consiga expandir a nossa consciência. Então, trazendo perguntas importantes que vão trazer para ele orientações determinantes, muitas vezes, e também ajudando a nós, enquanto estudantes, expandir os possíveis significados daquelas cartas. Então, comece a partir do e-book, comece aí fazendo as perguntas para você primeiro, para que você possa ter orientações para a sua vida e aí então propor isso para o consulente. É muito importante que a gente entenda que os resultados podem ser, né, na mesma proporção de que as perguntas forem expansivas. Então a gente precisa usar também os oráculos como uma forma de autoconhecimento e isso vai favorecer para o nosso consulente. Então as perguntas precisam ser expansivas. Lembra que o consulente procura sempre resultados e por isso o oraculista é o facilitador para esses resultados. As perguntas têm uma estrutura, para cada uma das perguntas você vai encontrar ali uma orientação, possíveis resultados você vai encontrar com cada uma das perguntas, ou seja, qual é o sentido, se às vezes você lê uma pergunta e você vê que ela não está clara, qual é o sentido daquela pergunta, qual é o possível resultado que aquela pergunta vai trazer. Então isso cabe para você, estudante, oraculista, para que você veja, né? As perguntas têm uma estrutura, busque anotar e refletir sobre as perguntas, porque às vezes você pode falar: ai, essa pergunta não faz sentido. Às vezes você não tem um nível de conhecimento, de compreensão para entender a profundidade da resposta que o oráculo nos dá. Porque o oráculo sempre nos dá uma resposta muito profunda. Às vezes somos nós que não estamos preparados para a interpretação daquela pergunta, daquela resposta, perdão. Então, uma coisa que eu costumo muito fazer é: eu tiro as cartas, eu anoto a pergunta, eu anoto o resultado das cartas, eu anoto a minha possível interpretação e depois eu dou um tempo. Às vezes eu vou procurar em livros, às vezes eu vou meditar sobre aquelas cartas que vieram e aí às vezes com o tempo eu falo: nossa, olha só, o oráculo me disse o que é e eu não consegui compreender. Porque isso é fato, o oráculo sempre vai revelar para nós, mas muitas vezes nós não estamos no nível de entendimento daquela resposta. Então, expanda isso, transforme
o seu olhar como oraculista, como estudante, como consulente. Você que é consulente também pode, né, ter acesso a esse material, ter acesso a esse book, exatamente para que você possa também expandir as suas, né, a sua busca nesse sentido quando você for fazer uma consulta. Então é importante que você também possa ir mais preparado para as consultas, diante, né, do tarólogo, do cartomante, que seja. Eu espero que vocês gostem. Deixe os comentários aí para mim, o que vocês estão achando, né? E lembrando que os próximos vídeos eu vou fazer pequenos comentários dos temas do e-book, ou seja, os temas gerais, os temas de autoconhecimento, de relacionamento, de carreira. Eu vou comentar algumas dessas perguntas para que vocês também possam conhecer um pouco mais sobre esse material, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. E lembre-se, fazer perguntas é uma arte. Gratidão, beijo grande, tchau!